Fala pessoal, Danilo Sabino, Logística na Prática 4.0. Bom dia, boa tarde, boa noite. O objetivo desse vídeo era ser uma live ao vivo no YouTube. Por problemas técnicos aí acabou não acontecendo. Mas eu vou gravar de qualquer maneira, espero que vocês gostem, tá? Para quem não me conhece, eu criei o canal Logística na Prática 4.0 há pouco tempo. Eu trabalho na logística, no transporte há aproximadamente 8 anos. E hoje minha especialidade direta é o transporte rodoviário de cargas com motoristas agregados e terceiros, tá? Eu represento uma transportadora, trabalho com a parte comercial e o objetivo desse canal foi criar uma base para que a gente compartilhe experiências da prática e traga em um futuro próximo aí, profissionais do setor para a gente conseguir dividir bastante coisa, trocar figurinhas e desenvolver vários conteúdos interessantes dentro do canal, tá? Hoje eu estou começando é uma proposta, tá? Eu estou começando uma ideia de um trabalho que eu estou colocando como ponto de vista, porque dentro da logística, como eu falei, eu tenho a minha especialidade que é o transporte rodoviário de cargas e eu vou trazer vários assuntos que, com base na minha experiência, no que eu estudei, eu sou formado em administração e tenho vários cursos aí, principalmente voltados mais para a parte comercial, né? Eu quero dividir com vocês a minha ideia, a minha experiência e o meu ponto de vista, principalmente de vários aspectos, tá? Então, vamos para o que interessa. Eu preparei um material aqui, espero que esteja na tela, tá? Eu vou abrir ele aqui. Antes disso, eu só vou olhar se está gravando, para não ter problema, e tá tudo certo. Bom, aqui na foto sou eu, muito prazer. Ponto de vista, como se fosse uma aula, né? Eu coloquei até aqui ensinando que se aprende, que meu objetivo é esse, é ser uma troca, tá? Então, o objetivo é criar parceria, que comentem, e eu vou trazer vários temas voltados para o setor aí, para a gente conseguir dividir aí daqui para frente. Eu criei um cronograma aqui bem simples, tá? Não liguem para a apresentação, o feito é melhor do que o perfeito, então, correria do dia a dia. Eu acabei preparando um material para falar nesses 15 minutos aí. Vou até colocar aqui no cronômetro. Deixa eu parar ele. Zerar. Vamos lá. Então, eu vou tentar falar aí por 10, 15 minutos para não ficar maçante também, fechou? Eu vou falar um pouquinho do porquê que eu escolhi o Logística na Prática 4.0, tá? O que é logística na minha percepção básica, naquilo que eu aprendi, que eu entendo. O que um profissional de logística precisa. Quarto tópico aqui, eu separei, na realidade eu tinha separado um artigo para dividir com vocês, mas isso vai ficar para uma próxima, porque eu tomei uma decisão aqui, um pouco antes de começar, eu vi uma notícia bem interessante, eu vou dividir com vocês a notícia, ao invés de dividir a ideia do artigo, tá? E uma reflexão sobre todos esses temas, fechou? Vamos lá, Logística na Prática 4.0. Seria hipocrisia minha falar que eu tive essa ideia do nada, tá? Primeiro ponto, eu sempre gostei e sempre defendi que a gente só aprende na prática mesmo, tá? A teoria ela é muito importante, ela dá todo o embasamento pra gente, mas é na prática que a gente consegue alcançar os nossos objetivos e realmente ter realmente, vamos colocar assim, criar uma habilidade. Então, a prática para mim ela é fundamental. Por isso que eu escolhi Logística na Prática. Só que quando eu fui registrar o canal e tudo, já tinha alguns nomes bem parecidos. E a Isadora, minha mulher, ela acabou dando a dica. Ela falou, pô, coloca 2.0, 1.0. E aí eu tive a sacada. Eu falei, pô, eu já fui em várias palestras e já li muito sobre o tema Indústria 4.0. E a Logística 4.0 não foge muito, tá? Então aqui no slide vocês podem ver que tem uma puta teoria. A ideia não é dividir aí a teoria da Revolução Industrial, mas é importante entender que o 4.0, seja na logística ou na indústria, ele vem porque já existiram 3 revoluções industriais, não sei se o plural está correto, mas já foram 3, e agora a gente está vivendo a 4ª. Então, só para você revisar aí, pegar na caixa preta aí e tentar relembrar, a primeira revolução industrial ela aconteceu no século XVIII. Tá? Foi do 18 para o 19, a segunda revolução do 19 para o 20 e a terceira do século 20 até o século 21, que
que é o que a gente vive, e agora a gente entrou na quarta revolução industrial. A primeira foi marcada pelo vapor, né? Saiu aquela ideia do artesanato, do manual, e o vapor ele veio para revolucionar, né? Os teares e tudo, a parte têxtil, entre outros, aí é história. Segunda foi a eletricidade, a produção em massa, marcada ali por Henry Ford. Terceiro, computação, tá? E aí é onde tem muita dúvida quando a gente fala de computação, da parte da tecnologia que começou realmente na terceira revolução industrial. E agora, partindo para a quarta, o que diferencia da computação e dessa tecnologia que já vinha avançando é realmente a inteligência. Então, para mim, tem vários aspectos, a gente pode até entrar mais a fundo depois, mas o que me chama muito a atenção e que marca é que a quarta revolução industrial ela está sendo marcada pela inteligência artificial. E na logística, voltando para o nosso tema, ela é muito viva, tá? Então, por isso que eu coloquei Logística na Prática 4.0, porque eu, particularmente, como profissional, eu trabalho na frente comercial e tudo, e o que eu mais busco, junto com os meus parceiros de trabalho e tudo, é conseguir desenvolver um trabalho onde eu consiga, sim, mais do que resolver problemas, melhorar processos, é trabalhar sempre em paralelo com a tecnologia. Então, em todos os aspectos, a gente sempre procura pensar, mas e aí, se a gente colocar uma tecnologia aqui, será que não vai resolver? Então é isso, foi por isso a ideia do canal, e é porque a tendência daqui para frente é que isso se torne cada vez mais forte, tá bom? O que é logística? Vamos lá. Quando eu entrei na faculdade, primeiro me formei em recursos humanos, RH, fiz um curso de tecnólogo, e quando a gente faz esse tipo de curso, a gente tem uma série de matérias que são chamadas de teoria da administração. E lá, bem lá atrás, isso foi em 2009, se não me engano, já se falava dentro da administração o que era logística, né? Porque faz parte. Então, eu coloquei uma definição básica, que se a gente puxar no Wikipedia, a gente consegue ter isso. A logística nada mais é do que uma parte da administração, né? É uma especialidade da administração. E aí eu grifei aqui que é responsável por prover recursos. Essa junção aqui, ela é fantástica e fundamental para a logística, tá? Porque se a gente for dividir em uma palavra, não dá. Não tem como falar, logística é estratégia, ou logística é processo. Não, logística é um conjunto, tá? E quando a gente fala de prover recurso, é o ponto alto dela. Porque eu até destaquei aqui, eu tentei ficar de várias maneiras tentando pensar, como que eu vou explicar o que é logística, né? Então, assim, eu posso falar assim que logística é pura estratégia, logística é sim prover recursos, logística é um campo da administração, né? Logística é expedição, logística é produção, mas enfim, para mim logística é o começo, meio e fim, tá? É o que movimenta, é o que dá planejamento para que as coisas aconteçam. E eu falo isso porque faz parte de todo um processo. A cadeia logística ela começa lá da matéria-prima até a entrega final, até a entrega no cliente, tá? Então, quando a gente fala de logística, lembra sempre que ela começa, ela tem um meio dentro do processo e ela tem um fim. Ela participa de todas as pontas, tá? Você vai conseguir falar com cara de logística quando a matéria-prima ela entra na empresa. Você vai conseguir falar com cara de logística quando aquilo está sendo planejado para entrar na produção, e você vai conseguir falar com cara de logística quando aquilo foi expedido, foi armazenado, foi entregue no cliente final. Então essa junção ela faz com que a logística ela seja um campo muito grande, muito extenso, tá? Então a minha ideia de logística é essa. Eu não vou me aprofundar muito em teorias, em história, porque a gente poderia ficar falando aqui horas, mas não é o objetivo. Então, se quiser lembrar de uma palavra para definir logística, utiliza essa, prover recursos. Eu acho que ela resume muito bem, tá? E lembra sempre que ela faz parte de todo o processo. Isso pensando na indústria, nas fábricas e em serviço também, tá? Em prestação de serviço. Independente de qual negócio seja, sempre tem uma logística. Tenta lembrar dela, fechou? O que é um profissional de logística? Aliás, o que um profissional de logística precisa?
Eu coloquei aqui, para mim, sinceramente, é bem clichê essa definição, porque eu aprendi isso também lá atrás com alguns professores na faculdade, com alguns gestores no início da minha trajetória, e talvez algumas pessoas não saibam, então eu vou dividir. É a famosa colher de chá, tá? Por quê? Chá nada mais é, sem pensar em besteira, conhecimento, habilidade e atitude. É a definição. São as palavras iniciais que transformam o chá. E todo profissional precisa de uma boa e bela colher de chá, tá? Então eu defini aqui, né? Por que eu defini assim nesses 3 tópicos? Ah, mas isso daí é muito genérico. Não, negativo. Independente do profissional que você seja, você precisa conseguir unir essas três não são 3 habilidades, esses 3 pontos que são alvo, que são chave para você ser um profissional realmente diferenciado. E na logística não é diferente, tá? Eu coloquei aqui até em uma divisão, conhecimento. Ele é aberto a todos, até porque se você está ouvindo esse vídeo, você pesquisa na internet, tem uma série de cursos gratuitos, provavelmente no seu bairro, na sua cidade, independente de onde você esteja. Então, é claro que tem muita gente que tem mais dificuldade, né? Existe muita diferenciação dentro do nosso país, principalmente, mas o conhecimento é aberto. Ele é o ponto básico, a gente precisa começar por ele. Habilidade. Principalmente, eu acho que você só consegue criar habilidade, eu tenho certeza, você só cria habilidade em algo se você treina, entendeu? Se você exerce. Então, fatalmente, quem tem experiência tem mais habilidade em determinada função, determinada em ação. Né? O esporte ele mostra muito bem isso. Então, independente de você ter talento ou não, quem treina mais, quem se especializa, quem faz mais na prática, acaba se tornando melhor. Com conhecimento, então, aí matou. Não tem como dar errado, certo? Então, a habilidade, ela é fantástica. Mas, sinceramente, você precisa do conhecimento, tá? Eu até pensei em um exemplo que eu vou dar, mas deixa eu falar de atitude primeiro. Eu coloquei que a atitude, na minha opinião, tá, no meu ponto de vista, ela é sim a cereja do bolo, tá? Porque em todo o processo que você estiver participando, seja na faculdade, seja na escola, no trabalho, esses 3 fatores aqui, primeiro que vão ser essenciais, igual eu falei, mas se você conseguir ter atitude, sair na frente, levantar a mão na hora que perguntarem, não ter medo de colocar a cara, você realmente vai ter um diferencial. Só que tá tudo bem se você não tem essa parte aflorada, tá? Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos. Mas é indiscutível que em algum momento da vida você vai precisar aflorar isso mais, você vai precisar desenvolver isso, tá? Então, o exemplo que eu queria dar é que é o seguinte, vamos falar de logística, tá? Então, não importa se a gente tem um profissional que começou, vamos colocar na função de ajudante motorista, começou a bater no caixa. Geralmente são chapas, são os ajudantes. O que esse cara faz? Quando para o caminhão, ele ajuda a carregar. É um trabalho pesado, é um serviço braçal. Geralmente essas pessoas elas não costumam ter uma instrução maior, como uma faculdade, quiçá um ensino médio. Enfim, por isso que essas pessoas estão ali. É porque elas são menos inteligentes? Não, às vezes é por falta de oportunidade. Está tudo bem também. O grande ponto é, essa pessoa trabalhando lá no serviço braçal, ela consegue criar habilidade e se desenvolver para conseguir cada vez mais e mais buscar conhecimento e tendo atitude ela se dá bem, tá? Outro ponto, se você tem atitude, se você mete a cara, se você vai lá, pede um emprego, se você vai lá, senta, sei lá, na biblioteca pública, acho que hoje em dia nem mais tem isso, né? Mas hoje em dia as faculdades elas têm algumas áreas que são abertas ao público para utilizar a internet e tudo, você fatalmente vai conseguir adquirir o conhecimento, tá? Onde que eu quero chegar com isso? Independente da posição que você tá, você precisa cada vez mais buscar conhecimento, que é algo que ninguém nunca vai tirar de você, para conseguir cumprir as outras 2 etapas muito bem, tá? Então, praticamente uma complementa a outra. Então, se eu puder dar meu ponto de vista sobre o que um profissional de logística precisa, é sim buscar conhecimento, entender
entender um pouco mais como o mercado está funcionando, entender qual que é o lugar que ele quer, entendeu? Que ele quer chegar, que ele quer estar, e aí sim traçar um objetivo e seguir em frente, tá? São algumas dicas aí, eu acho que essa definição ela encaixa bem para qualquer tipo de profissional. A indicação de um artigo, eu deixei em branco essa tela aqui, só para dividir com vocês. Depois eu vou até disponibilizar em um outro vídeo. Eu ia passar um artigo aqui de um parceiro nosso. Tem um blog muito interessante que chama Heavy Cloud, responsável pelo nosso TMS, nosso sistema. E tem uma série de artigos lá bem interessante, que eu ia trazer um aqui voltado para a parte de novas tecnologias dentro do mundo logístico. Mas, para não estender muito, e até vamos ver o tempo aqui, eu já estou falando há 13 minutos, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Hoje, um pouco antes de entrar, eu vi uma reportagem, na verdade uma notícia, parceiro nosso, a Truckpad, tá? Já é líder dentro da parte aí de tecnologia, é uma startup, trabalha com... Ela ajuda você desde a captar motoristas autônomos, agregados, né, até meio de pagamento, entre outras funcionalidades. Então, a dica que eu queria dar é pesquise um pouco mais sobre a Truckpad. O grupo Praxio é um grupo que tem algumas empresas que também está voltado para a tecnologia, mais para o TMS. Eu falo do TMS porque aí é a parte que eu tenho ligação direta, porque a Heavy Cloud ela faz parte do grupo Praxio. Tá? E se eu tiver errado, alguém ouvir, depois me corrija, mas 99% que continua assim. E a Truckpad e a Praxio, elas fizeram uma parceria para integrar as informações. Então, sempre que eu divulgar uma carga, sempre que eu... E aí é mais dentro do meu negócio, tá? Dentro do transporte rodoviário, sempre que eu divulgar uma carga para conseguir captar mais motoristas, já vai estar integrado com o meu sistema. Então, isso facilita muito, tá? É a tecnologia a nosso favor. Isso é claramente o 4.0, é a logística 4.0. Então eu vou deixar lá essa notícia, esse link, depois pesquise um pouco, se interem sobre essas empresas que são gigantes aí, que estão trazendo muito benefício para o nosso negócio, tá? E vamos lá, reflexão. Vale a pena trabalhar na logística? Porque a evolução na minha empresa é mais lenta? Aqui eu estou me referindo à evolução tecnológica, né? A revolução, o 4.0 que eu comecei falando e vou fechar falando. E quais que são os riscos, tá? Bom, vamos lá. Primeiro ponto. Vale a pena trabalhar na logística? Na minha opinião, vale muito a pena, desde que você realmente tenha interesse e queira desenvolver algo maior dentro desse negócio, tá? O mesmo trabalho, o mesmo esforço que você vai ter para trabalhar com logística, você pode ter para trabalhar em qualquer outro negócio. Agora, o grande erro das pessoas é pensar o seguinte: a logística é tão ampla, a logística está expandindo tanto, então eu vou lá e vou fazer uma faculdade para conseguir um emprego. Tá? Eu, particularmente, não concordo. Tá? Se você está fazendo isso hoje, tá tudo bem. Tá? Até porque eu mesmo, quando comecei a fazer RH, recursos humanos lá na época, eu comecei porque eu queria uma opção de trabalho onde eu utilizasse a comunicação, tivesse relacionamento com pessoas para conseguir alguma coisa. Então, assim, eu não fazia ideia do que eu ia fazer, do que eu ia ser, muito menos que eu ia cair na logística, tá? Então, assim, se é a única opção hoje para você e você está em dúvida, dica, vai lá e faz. Nem olha para trás, tá? Faz, vai até o final, porque com certeza vai aparecer um abençoado na sua vida. Pode ser um professor, pode ser um aluno, pode ser um colega de classe, enfim, vai te dar um direcionamento dentro daquilo. Então, faça. O que não pode é ficar parado, tá? Então, assim, agora, se você gosta, poxa, aí matou, aí tá show de bola. Por que eu tô falando isso? Porque é um campo muito extenso, você consegue realmente aprender, primeiro de forma mais genérica, com macro, e se especializando, afunilando até uma área que seja do seu interesse. Se você entrar na indústria, você pode ir desde da entrada da matéria-prima, como eu falei, a parte de fabricação, de industrialização, planejamento, PCP, tudo isso envolve muito logística, tá? Tem muitas pessoas que trabalham na logística, eu sou formado em administração, mas, tem uma porrada aqui
é engenheiro, trabalha o engenheiro da produção, engenheiro de outros vários setores. O engenheiro da produção é o mais linkado mesmo. Mas enfim, tem muita abertura. Então não necessariamente porque você está fazendo logística, você não pode ramificar isso, fazer outra coisa muito maior ou ser muito maior dentro da logística, tá? Então faça, tá? Agora, se você tem a opção de escolher entre uma coisa e outra e escolher a logística porque você vai ter mais trabalho, mais campo para trabalhar simplesmente, aí eu sugiro que você pense um pouquinho. Um exemplo, vou fazer logística ou vou fazer marketing? Pô, tem campo para marketing pra caramba, tá? Então às vezes seu perfil é mais voltado para isso. Não é porque o emprego ali, como na base da logística é mais fácil de conseguir, como auxiliar ou algo do gênero, que você tem que ir para esse lado, fechou? Porque a evolução da minha empresa é mais lenta. Eu não vou generalizar, tá? Mas eu vou falar das experiências que eu tive. Eu já trabalhei em indústrias de grande porte, eu já trabalhei em fábrica, eu já trabalhei em transportadoras. Eu vou falar de transportadora porque é o que eu tenho mais contato e posso dividir mais porque eu tenho contato com dezenas de transportadoras, tá? Hoje, a maioria das empresas, principalmente do setor de transporte, tá? Se a gente for pensar no transporte rodoviário de cargas, que é o principal modal de movimentação no país, para quem não sabe, modal é um tipo é um formato de transporte de mercadoria, da mesma maneira que tem o aéreo, que tem o aquaviário, enfim, o rodoviário é terrestre, né? Então, assim, a maioria das transportadoras, elas foram criadas lá atrás e foram passando de geração por geração, né? Então, a maioria, mesmo que seja grande, acabou crescendo dentro da família. Então, por que eu estou falando isso? Existem muitas empresas que têm dificuldade em evoluir nessa parte digital. Evoluir de acordo com a revolução 4.0 que está batendo na nossa porta, tá? E aí você tem que prestar muita atenção com as pessoas que estão ao seu redor, os líderes principalmente, dono da empresa. Qual que é a cultura da empresa que você está, tá? Então o que eu estou querendo deixar claro com essa indagação existem muitas empresas que têm dificuldade em evoluir sim, e muitas vezes não é porque ela quer não, tá? É porque a cultura dela não proporciona isso. Tem muita empresa que não pensa realmente em investir em desenvolvimento e tecnologia agora no momento. Tem muitas empresas que agora estão começando a investir no capital humano, em treinamento e desenvolvimento pessoal, entendeu? Então assim, elas só começam a investir na tecnologia na hora que a água bate na bunda, literalmente. E elas percebem que estão ficando para trás, porque uma transportadora X consegue fazer o dobro, né, administrar o dobro de demandas por conta da tecnologia. Então, vamos resumir. O meu recado olha para onde você está. Se você perceber que realmente a evolução não chegou lá, tenta conversar com pessoas que realmente têm influência e ver se isso já está a caminho. Porque muitas vezes já está. Então tem que ter um pouco de paciência. Agora, se você perceber que não, aí, meu amigo, você está num barco furado, tá? Porque hoje nada sem tecnologia vai muito longe, tá? E tá tudo bem se não for ruim para você, tá? Não é porque a empresa é ruim. Às vezes ela vai ser uma excelente empresa, mas ela vai ter suas limitações. E se você não quer isso para você, você precisa buscar algo que seja alinhado com o que você pensa, tá? E riscos. Para fechar, riscos a gente tem em todo lugar, tá? Então, assim, na logística não é diferente. Se você hoje trabalha em uma indústria, se você trabalha em uma fábrica, em uma transportadora, é autônomo, não importa, o risco ele sempre vai existir, tá? E o que eu quero passar para vocês, e aí é o meu ponto de vista, é claro, cada vez mais não existe uma estabilidade, uma segurança. A gente viu agora isso na crise, né? O coronavírus aí que está até agora nessa pandemia. E fez com que muitas pessoas perdessem os seus empregos. E é culpa das empresas? É claro que não. Você acha que elas queriam demitir pessoas? Lógico que não. Mas foi inevitável. Então, o que eu posso dar de dica? Praticamente vai para 4 anos eu sou prestador de serviço, então eu mudei do CLT, né, daquele padrão que existe, e trabalho em um outro formato hoje. E, sinceramente, é difícil, não é fácil, mas você tem, sim, a sua liberdade de muito mais distante, muito mais longe, tá?
Não que seja ruim trabalhar CLT, não é, mas quando você trabalha por uma opção, o que eu quero deixar claro é que independente de onde você esteja, o risco existe, tá? Inclusive se você for um funcionário público, não importa, tá? Então assim, ele está em todo lugar. O que a gente precisa saber é lidar com ele e ponto final, fechou? Pessoal, é isso, tá? Eu agradeço o tempo para quem assistiu. Esse é o Logística na Prática 4.0. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado. Vou encerrar aqui, ó, que é novo para mim esse formato também.